Boa noite, igreja. Boa noite. Só um instantinho, vou de novo. O glitter. Ficou fraco, então a gente vai tentar de novo. Boa noite, igreja. Boa noite. Agora sim, melhor. Vamos dar início ao culto dessa noite, orando, colocando as nossas vidas diante do nosso Deus, para que o Senhor ele venha trabalhar nos nossos corações nessa noite, que é o lançamento da campanha de missões mundiais aqui na igreja. E vamos orar, entregando as mãos do Senhor aqueles que ainda estão vindo para a casa dele, aqueles que já estão aqui conosco, que estão lá embaixo, daqui a pouco vão subir, e os que estão aqui, para que o Senhor fale conosco nessa noite, que nós venhamos prestar um culto que agrade o coração do nosso Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, por essa noite linda que o Senhor nos presenteia. Obrigada, Deus, pela tua igreja aqui presente, por aqueles que ainda estão vindo para a tua casa. Traga-os, ó Deus, debaixo da tua proteção. E, Senhor, é que hoje o culto, ó Deus, que prestaremos ao Senhor, que venha ser agradável a ti, ó Deus. O Senhor esteja conosco, fala aos nossos corações nessa noite, pelo poder que há na tua palavra, ó Deus. Transforma os nossos corações, ó Deus. E, Senhor, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que venhamos entender, ó Deus, o chamado, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa oração que te faço, em nome de Jesus, amém. Todo mundo está com boletim? Quem não está com boletim? Vamos recitar o nosso tema e a divisa deste ano da campanha de missões mundiais. Tem a colinha aqui em cima, mas vamos no boletim? Todos juntos no 3? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Amém? Vamos no 3? 1, 2, 3. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Amém. E a divisa está em Atos 1:8. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Agora a gente vai assistir o clipe da música tema desse ano, Vem Espírito de Deus. Hoje a gente só vai assistir o clipe. Domingo que vem não, porque domingo que vem tem de manhã vai ser o evangelismo e à noite vai ser Páscoa. Mas no outro domingo a gente já vai cantar junto. Então a igreja vai celebrar com a gente esse momento. Pedir o pessoal aí soltar. Se puder apagar a luz. Declaramos a uma voz, faz em nós o teu querer. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor. Que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaura, transforma.
pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver. Libertar, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaurar, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Libertar, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaurar, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Libertar, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaurar, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Perguntinha, você acha que ela estava fazendo uma coreografia? É o que estava acontecendo? Linguagem de Libras, muito bem. A Missões Mundiais esse ano, eles tentaram, o pessoal da equipe de criação, trazer uma campanha inclusiva também para os surdos, né? Então, a campanha, o clipe oficial, ao invés de ficar lá aquela pessoa traduzindo lá no cantinho da tela ali, uma imagem pequenininha, trouxe para evidência, né? E a gente, nessa campanha tem muito, a divulgação, inclusive hoje a gente vai assistir um vídeo sobre os trabalhos de missões sendo desenvolvidos com surdos. E esse ano teve essa ênfase no clipe da campanha. Então essa é a nossa missionária Renata, que inclusive gravou um vídeo no ano passado para a gente, falou conosco, trouxe um testemunho do trabalho dela em Guiné. E ela fez essa parte de tradução em Libras, né, para a linguagem brasileira de sinais. Então, esses gestinhos aí, liberta, né, que o teu reino venha sobre nós. Pode aprender aí que você vai estar comunicando o reino de Deus, comunicando a letra da música com os surdos. Então, só para os irmãos saberem, não é uma dancinha, né, é a linguagem brasileira de sinais. E agora a gente vai assistir um testemunho missionário que fala sobre a plantação de igrejas. O pessoal vai soltar? Apaga a luz de novo aí para o pessoal conseguir assistir. Un saludo, soy David Bianchi, misionero autóctono de la Junta Mundial de Misiones Bautistas de Brasil, aquí en España. Y ahora estamos desarrollando un trabajo a nivel nacional, ya que soy el director de misiones de la Convención Bautista Española. Y juntos, la Junta de Misiones Internacional y la Convención Bautista Española, estamos trabajando en alcanzar toda España. Y concretamente ya hemos empezado en 2 ciudades, en Cáceres y en Zamora, donde estamos trabajando para plantar iglesias. Hay como 15 capitales de provincia en España donde todavía no hay presencia bautista y queremos alcanzar todas estas ciudades, queremos alcanzar toda España, todo el mundo, y contamos con vosotros. Estamos muy agradecidos a la Junta por el apoyo, por el trabajo que está haciendo en España, y de verdad que es algo realmente fantástico y extraordinario el poder contar con vosotros, con vuestras oraciones, con vuestras ofrendas, para levantar muchos misioneros y conquistar no solo España, sino toda Europa. Muchas gracias. Gracias. Dios os bendiga.
Amém. Uma das coisas que a junta, durante essa mudança de visão, né? A gente aqui está trabalhando a mudança da visão e da missão da igreja. A junta também passou por isso nos últimos anos. E uma das das mudanças que surgiram, foi compartilhar o DNA missionário. E o que é isso? A gente aqui, a junta ela é uma organização centenária, uma organização estruturada, e hoje a gente compartilha como fazer o trabalho em outros países, naqueles que ainda não têm o desenvolvimento, uma junta propriamente dita de envio de missionários. Então, a gente já compartilhou o DNA missionário, né? Como desenvolver o trabalho em Cuba, na Venezuela, Equador, e hoje a gente está em parceria com a Convenção Batista Espanhola, né? A Convenção Batista da Espanha, compartilhando esse DNA missionário, né? Como fazer, como enviar, porque a gente olhando para o Brasil, né? A gente enviando os missionários para o mundo, a gente consegue alcançar o mundo inteiro? Só Brasil? A gente tem missionário para isso? Para enviar para todos os países e alcançar todas as nações? Tem. Mas e se a gente ensinar os próprios do país a desenvolverem o trabalho? A serem missionários? Então a ideia é essa. É ir ao campo, desenvolver o trabalho, ensinar a outros, discipulado, aí que a gente está aprendendo, a gente discipular, treinar líderes e esses anunciarem para os seus no reino de Deus. Assim a gente consegue conquistar o mundo inteiro. Porque às vezes, antigamente a gente tinha essa visão, não, só o missionário daqui que a gente tem que ir, a gente tem que desenvolver todo o trabalho, a gente vai ficar ali até morrer naquela cidade. E não é assim. Os locais, eles precisam, né, a gente fala os da terra ali, as pessoas que são dali, é muito mais fácil a gente comunicar o evangelho do que aquela pessoa que vem de fora, né, que não conhece a cultura, que não conhece a história. Então, esse compartilhar do DNA missionário e plantando igrejas. Então, antes da gente ter um momento de louvor, gostaria que a gente fizesse um momento de oração agora pelos projetos, não só na Espanha, mas pelos projetos em todo mundo que a Junta tem, mais de 80 países, hoje a Junta atua em cerca de 82 países, que sejamos efetivos no trabalho, né? Plantação de igrejas. Você viu ali células sendo criadas, né? Uma célula, enquanto celular, a gente aqui está trabalhando com célula. Então, a gente compartilhando do amor de Deus e que os pastores, os líderes, os missionários, que eles sejam direcionados pelo Espírito Santo, no poder do Espírito para completar a missão. Então vamos fazer esse momento de oração para que o Senhor possa despertar vocacionados, que o Senhor possa trabalhar nos corações. Eu queria pedir ao Ailton que fizesse esse momento de oração. Oremos. Santo e poderoso Deus, nesta hora, Senhor, em que a Tua igreja se reúne, ó Pai, para estarmos, Senhor, louvando e adorando o Teu nome, Senhor, colocamos, Senhor, na Tua presença, ó Pai, cada coração, Senhor, que se predispôs, Senhor, estar na Tua casa nesta noite, Senhor, para estarmos, Senhor Deus, juntos, Senhor, como igreja, louvando e Te adorando. Te pedimos, Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, haja um mover nos corações, para que possamos estar contribuindo, orando por missões, que verdadeiramente, Senhor, os projetos que foram estabelecidos com a Tua vontade, com o Teu querer, possa, Senhor Deus, germinar em vidas, Senhor, que pessoas possam se converter a Ti, ó Pai, através desse trabalho de missões mundiais, que igrejas possam ser plantadas nos lugares mais longínquos da terra, Senhor, que ali esteja a Tua presença, que possa ser sentida o poder do Teu Espírito nos corações e que vidas possam ser transformadas, Senhor. Pai, capacita, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para que possa ser enviados recursos, que os missionários, que os pastores que ali estão possam ser sustentados pelos recursos e também pelas nossas orações, Senhor. Pai, esteja, Senhor Deus, nos incomodando, Senhor,
para que não venhamos, Senhor, a estar negligenciando esse momento, ó Pai. Quando, Senhor, homens se predispuseram, Senhor, a atravessar fronteiras para levar a Tua santa palavra e o Teu amor aos corações. Pai, esteja conosco, Senhor, e que nesta noite de abertura de missões mundiais, nós possamos estar conscientes do nosso papel como igreja. Pai, muito obrigado por tudo. Assim nós choramos e já te agradecemos pelo santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica em uníssono, todos juntos. Eu convido a igreja a se colocar de pé para fazermos essa leitura. De Isaías, capítulo 52, versículo 7. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar o Senhor nesta noite, declarando que um dia aquele homem que nasceu e passou pela Galileia era o Senhor Jesus, que vinha preparando o seu reino para que os homens viessem a se converter e a entender que o reino de Deus é chegado. Vamos nos alegrar declarando: Galileu, Galileu, Jesus, louvamos e adoramos o teu nome. Adore o Senhor com palmas nessa noite. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, e o seu sangue derramou seu grande amor. Naquela via dolorosa, naquela via dolorosa, sem terror. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue ele derramou por nós. O seu sangue derramou seu grande amor. Foi naquela via dolorosa, naquela via dolorosa, sem terror. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor.
Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, renda a esse amor. Eu me rendo ao seu amor. Que um dia se entregou Eu me rendo ao seu naquela amor. cruz por mim e por você. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. E nessa noite de exaltação ao nome do Senhor, você irá declarar a santidade do Senhor, declarar que Ele é santo, santo, santo. Quando um dia estivermos diante da presença dEle, naquele santo lugar, e poderemos entoar, declarando que somente Ele é santo, santo, santo. Declare com seus lábios e com seu coração nesta noite. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, os que hão de crer, cantamos ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínio, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Nós fomos um dia perdoados por Ele. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro essa canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção.
exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais santo, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Queremos declarar a tua santidade nesta noite, Senhor. Visita os corações. Contempla, Senhor, a tua igreja nesta noite. Junto com os anjos, nós declaramos que somente tu és santo. Ah, Senhor, o que seria de nós, Senhor, sem a tua presença neste lugar? Sem o teu Espírito habitando em cada um de nós. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Vamos poder sentar? Vamos a mais um testemunho missionário sobre a escola Pamosi.
Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Sou Cláudio Elevan, líder global de desenvolvimento comunitário de missões mundiais. É uma grande alegria compartilhar com vocês o incrível trabalho que Deus tem feito por meio das igrejas batistas brasileiras e seus missionários ao redor do mundo. Deus tem transformado vidas através da sua oração, através da sua oferta, da sua mobilização e porque você tem ido ao campo missionário. O propósito do desenvolvimento comunitário de missões mundiais é claro: implementar projetos para viver o reino de Deus com foco nas pessoas em necessidade, criando relacionamentos profundos para que façamos parte da verdadeira e plena transformação mais desejada, a conversão. O mundo está cada vez mais complexo e o desafio global é muito grande. Porém, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja e que pelo poder do Espírito podemos completar a missão. Cremos que a igreja local é uma das principais formas que Deus manifesta seu reino. Por isso, trabalhamos para que todos os nossos projetos nasçam da igreja local ou contribuam para a plantação de novas igrejas. Organizamos nossos trabalhos em 6 áreas: educação, saúde, defesa de direitos, refugiados, emergências e desenvolvimento econômico. Hoje, destaco uma parte do nosso trabalho em educação, um pilar essencial para a transformação que só o Evangelho traz. Meus irmãos, a missão de Deus inclui alcançar e cuidar das crianças, impactando aspectos físicos, intelectuais e espirituais, presentes, futuros e eternos. Dos diversos locais onde isto tem acontecido através do nosso trabalho, destaco o trabalho da Escola Pamossi, um verdadeiro farol de esperança em Angola, desde 2003. Essa história começou há muitos anos atrás, quando uma família, que com uma das suas filhas que era surda, visitou a Igreja Batista da Fé, no interior de Angola. Ninguém sabia se comunicar com a menina e pouco tempo depois ela ficou doente, chegando a falecer. Nossos missionários ali foram movidos pelo Espírito Santo para mudar esta realidade. A Escola Pamossi então nasceu para cuidar das crianças surdas e suas famílias. E hoje também temos alunos cegos e típicos. A escola, meus irmãos, é referência de educação bilíngue para alunos surdos em Angola. Muitos pais veem nela a única oportunidade para seus filhos terem acesso à educação. As crianças e suas famílias têm sido alcançadas pelo Evangelho e suas vidas estão sendo transformadas para sempre. Depois de sonhar por muito tempo com a possibilidade de servir melhor a mais famílias, o sonho começou a se tornar realidade. Acabamos de iniciar a construção da nova sede da Escola Pamossi, projetada especialmente para atender crianças surdas e cegas. Ela beneficiará toda a comunidade, podendo atender até 2.000 pessoas quando estiver em pleno funcionamento. Nesse cenário tão desafiador, Deus, que é o Senhor de todas as coisas, tem chamado pessoas a se envolver nesse projeto, que com sensibilidade tem respondido rapidamente ao convite dele. Ele é o Senhor de todas as coisas e temos fé que Ele continuará abençoando esse projeto. A questão agora é: você fará parte dessa jornada conosco? Hoje quero te desafiar a responder à voz do Senhor e a dar uma oferta generosa para a construção da nova sede da Escola Pamossi. Use o QR Code que está aparecendo agora na tela para que você escolha a melhor forma de contribuir. No poder do Espírito, podemos fazer diferença e impactar vidas. Vamos juntos completar a missão. Irmãos, esse missionário ele vai estar com a gente aqui na quarta-feira para falar com a gente aqui. Ele se apresentou como Cláudio Elevan, é o nome dele, mas como ele também atua em áreas de risco, agora ele ficou um tempo longe, e por isso que eu apresentei como Lucas Mota, que é um pseudônimo, né, um nome de segurança que eles usam. Então, ele vai estar com a gente aqui na próxima quarta-feira, compartilhando um pouco dos testemunhos. Então, já fica a dica aí para você estar aqui com a gente na quarta-feira, compartilhando desse momento. E a Escola Pamossi, gente, só contextualizar, contar aqui um pouquinho para os irmãos, que ela é na Angola, né, que ela está sendo construída, e na região, crianças que nascem com qualquer deficiência física, elas ficam à margem da sociedade. Muitos são abandonados pelos pais. Se tem algum tipo de deficiência, surdos, síndrome de Down, deficiência física, não pode andar, geralmente os pais abandonam. Isso é uma realidade. Não existe escola para essas crianças
que nem a gente tem aqui, que aí a gente vê aquele ônibus fazendo o transporte das crianças que têm uma necessidade especial. A gente vê isso aqui, a gente vê escolas com isso, mas lá não tem. Então, essas crianças, elas ficam perdidas mesmo, ficam soltas no mundo, e muitas morrem nesse processo, outras vão para criminalidade, para prostituição, ficam à margem da sociedade. Então, poder realizar a construção dessa escola, esse projeto, ele ser fundado, inclusive, um dos professores nesse projeto, ele tem síndrome de Down e ele é surdo. E ele hoje é professor na escola, olha só, ele dá aula. Foi fruto desse trabalho. Então, poder ter esse projeto que virou referência no país de acolhimento a essas crianças que são especiais porque elas foram criadas por Deus, à imagem e semelhança de Cristo. E nós, como igreja, fazemos a nossa parte. Isso só é possível porque as igrejas batistas sustentam, você sustenta esse trabalho. Com orações, vocacionados sendo despertados para irem fazer a obra ativamente e também com as ofertas. A gente levantando o nosso alvo missionário, a gente enviando a nossa oferta para o campo, também torna esse trabalho possível, né? E ele está aí na fase de construção, já existe o projeto, então é um projeto que está bem em evidência agora por conta da construção da escola. Isso é possível quando a gente oferta, quando a gente ora, quando a gente vai. E esse momento que estamos fazendo agora, a entrega de dedicação de vidas e bens, você tem a oportunidade de trazer seu dízimo, sua oferta. E sobre a oferta especial de missões, do seu alvo, você vai orar ao Senhor e você vai pedir a Ele que coloque no seu coração o alvo que você deve dar. Não importa o valor, porque quem multiplica é o Senhor. É Ele que faz o recurso render lá no campo. Ah, Nília, R$5 Deus tocou no meu coração. Amém, glória a Deus. R$5 que serão multiplicados. É a oferta da viúva, né? Essa que é de coração. Mas que seja de coração, que seja diante do Senhor. Então, no momento que estivermos louvando, você que tem seu dízimo, sua oferta, você pode trazer o gasofilaço. E se você tem já a sua oferta, eu não quero entregar um alvo único, eu quero ir ofertando ao longo desse mês, até o encerramento no próximo dia 21 de abril. Tudo bem. Os envelopes brancos, todo branquinho, que está lá atrás, você vai colocar na parte de trás, vai colocar seu nome, vai colocar lá, oferta para missões e o valor que você está colocando no envelope. Porque aí a tesouraria, quando lá no final a gente for divulgar o alvo da igreja, quanto a igreja arrecadou, a tesouraria vai poder somar, né, os papeizinhos e tudo mais e ter essa relação. Então você vai escrever lá seu nome, valor, oferta para missões. Tudo bem? Os envelopes brancos ali atrás. Então deixa para fazer a sua oferta de missões dentro do envelope e você pode colocar ao longo da nossa campanha. Beleza, irmãos? Só vamos colocar de pé e vamos louvar o Senhor com esse cântico que fala que Deus chama todos os povos e todas as nações para que todos tenham vida. E aí você tem a oportunidade de trazer seu dízimo e sua fé. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. O que procura paz, o que tem sede de justiça e quer vencer o mal, ou escapar da morte e ter vida eterna, não está em religiões, mas sim no homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus é além do céu e é
enviou, Senhor Jesus. Oh, o seu único Filho, o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Os que procuram a paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, ou escapar da morte, e vida eterna não está em religiões, mas se no homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Por quê? Porque o amor de Deus é a lei do céu, que enviou Senhor Jesus, o seu único Filho, o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. O homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Amém. Glória a Deus. Convido as crianças para vir aqui à frente para a gente orar pelas nossas crianças, orar agradecendo os dízimos pelas ofertas que foram trazidas aqui. Missionários de amanhã, ó, gente. De hoje, né? Porque, olha, quando essas crianças pegam um folheto para entregar na rua, não tem para ninguém, gente. Então é de hoje. Vamos orar pela vida das nossas crianças? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues aqui nessa noite, pelas vidas que se entregaram diante de Ti, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida das nossas crianças. São tão preciosas para nós, ó Deus. Te agradecemos porque elas podiam estar em muitos lugares, ó Deus. Mas, Senhor, Tu diz, vinde a mim os pequeninos, Pai. E elas estão aqui hoje, ó Deus, nessa noite. E, Senhor, que hoje o Senhor vai ministrar novamente aos corações delas, ó Deus, através das professoras, que elas possam ser usadas por Ti. E, Senhor, te entregamos a vida das nossas crianças, que o Senhor possa guardá-las de todo mal, ó Deus. Senhor, livrá-las, ó Deus, do mal, ó Pai. E firmar, ó Deus, os pés dessas crianças, ó Deus, em Ti. Senhor, que elas permaneçam firmes, ó Deus, no Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja com cada uma. E
Senhor, toma a tua igreja aqui presente. Senhor, agora, Deus, que será o momento da mensagem, que será ministrado aos nossos corações. Pai, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz, ó Deus, nos dá discernimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, usa, Senhor, o pastor Jonathan na palavra como instrumento em tuas mãos, ó Deus, que ele não venha falar nada dele mesmo, mas que tudo que ele venha dizer, ó Deus, venha ser debaixo da tua orientação, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Senhor, esteja conosco, ó Pai. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, os dízimos, as ofertas, e colocamos as nossas vidas diante de Ti. Essa campanha, Deus, que se inicia hoje, também diante de Ti, ó Deus. Senhor, que venhamos estar envolvidos com missões, ó Pai. Senhor, aqui mesmo onde estamos, ó Deus, na nossa localidade, entendendo, Deus, que também precisamos, ó Deus, estar envolvidos com o trabalho que o Senhor tem realizado no mundo, Pai. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Os irmãos poderem sentar. Pastor Jonathan. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, uma noite chuvosa, temperatura um pouco amena, mas graças a Deus nós temos esse privilégio. Muitos irmãos não conseguiram estar conosco, mas nós estamos aqui e nesse momento que Deus nos reservou para a sua palavra. E como nós estamos nesse culto voltado ao Senhor, culto ao Senhor, mas com uma característica missionária, no poder do Espírito, vamos completar a missão. E o Deus a qual nós servimos é um Deus missionário. Se Deus não fosse missionário, nós não estaríamos aqui. Se Deus não fosse missionário, Deus não teria enviado Jesus até nós, porque a missão de Jesus é o que? A missão redentora, uma missão de resgate. Quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos salvos através do sacrifício dele. Então, Deus a qual nós servimos é um Deus missionário, é um Deus que quer salvar, é um Deus que estende a sua mão para o pecador, da qual nós um dia fomos alcançados. Então, quando nós pensamos no poder do Espírito, vamos completar a missão, nós pensamos que o Deus a qual nós servimos, um dia, deu o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos viver essa missão. E a igreja é a missão de Jesus. A igreja é a missão da qual Deus nos deu, para que nós possamos completar aquilo que é a sua palavra, aquilo que Jesus vai nos dizer lá em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas dentro dessa característica, nós precisamos aprender algo. Como o tema é muito sugestivo, nós não fazemos, nós não completamos a missão, nós não vivemos a missão que Deus nos deu de qualquer jeito, e nem na força do nosso braço. Que tem muita gente que acha que as coisas acontecem porque simplesmente homens fazem acontecer. O que a Bíblia vai nos ensinar e o tema de missões mundiais vai nos dizer é que no poder do Espírito é que nós fazemos algo, não é na força do nosso braço. Quando uma pessoa levanta a mão e aceita Jesus, ou melhor dizendo, ela entende aquilo que a mensagem foi pregada e Jesus estende a mão para ela, não foi porque o pastor pregou, foi porque o Espírito Santo tocou no coração dela, porque o pastor não tem poder para salvar ninguém. Tem muita gente que acha que, nossa, a mensagem que o pastor trouxe hoje tocou no coração do fulano. Mentira. Não foi o pastor, foi a mensagem, mas com o poder do Espírito. O pastor só foi um instrumento nas mãos do Senhor. Nessa noite, se você sentir tocado pelo Espírito, não foi por mim, mas foi pelo Espírito do Senhor.
porque nós somos apenas instrumentos e Deus não nos tem para uma missão. A missão não é nossa e Deus nos abençoa. A missão é de Deus, da qual nós somos instrumentos do Senhor nessa missão. E eu quero compartilhar com os irmãos Mateus capítulo 4. Melhor dizendo, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13. O texto diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Agora, eu peço aos irmãos também que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Só virar um pouquinho o texto aí, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro Evangelho. Lucas, capítulo 4, versículo 16. O texto diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Pai, que a tua palavra lida esteja em nosso coração. Pai, instrumentaliza a tua palavra em nós e que teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, Pai. Pai, como é bom ouvir a tua voz. Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, diferente de quando nós entramos, que nós possamos receber uma porção da tua palavra nessa noite. Graças te damos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós lemos dois textos, um no Evangelho de Mateus, outro no Evangelho de Lucas. E dentro desses dois textos que nós lemos sobre duas perspectivas. Uma, Jesus sendo batizado por João Batista, e a outra, Jesus na sinagoga, quando ele tem a oportunidade de falar, ensinar na sinagoga, ele pega um texto bíblico de Isaías e lê esse texto bíblico. E esses dois textos têm um paralelo, têm algo em comum. O que tem nesses dois textos de comum? Os irmãos perceberam algo? O Espírito do Senhor. No batismo de Jesus, Jesus chega lá, João, nós sabemos que João foi aquele que antecedeu Jesus, que veio para preparar o caminho, como Isaías nos ensina. Isaías vai dizer que antes do Messias viria alguém que prepararia o caminho, e ele vai dizer: voz que clama no deserto. E João Batista foi esse que preparou o caminho, e ele estava ali pregando já pregando o arrependimento,
E João Batista prega o arrependimento e agora ele começa a batizar muitas pessoas e Jesus chega lá para ser batizado por ele. Aí João Batista dá um nó na cabeça. Pô, calma aí, eu estou pregando o evangelho de arrependimento, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. E Jesus agora, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo vivo encarnado aqui, ele vem para ser batizado por mim? Como assim? E o que Jesus vai dizer para ele? Para que seja cumprido toda a justiça. Jesus não vai dizer que ele está sendo batizado por arrependimento de pecados, porque nós sabemos que Jesus nunca pecou. Jesus não está sendo batizado por culpa, porque Jesus não tinha nenhuma culpa. Jesus não está sendo batizado porque ele entendeu uma mensagem, porque Jesus era a própria mensagem. Mas Jesus vai dizer que ele queria ser batizado para que se cumprisse a justiça, ou seja, para que a vontade de Deus seja cumprida a partir dele, e que todos que viessem depois dele olhassem para ele e vissem: se Jesus foi batizado, eu também preciso ser batizado, porque Jesus é um exemplo maior. E quando Jesus é batizado, acontece algo. O que acontece no batismo de Jesus? O Espírito vem o quê? Desce sobre ele. Olha o que diz aí no versículo 16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando nós olhamos para o batismo de Jesus, você vai ver que nos evangelhos, o evangelho é muito fiel à sua narrativa, que vai dizer que o batismo de Jesus se deu no início do seu ministério. Ou seja, antes do batismo de Jesus, Jesus ainda não tinha feito nada do que fez, não tinha operado milagres, Jesus não tinha expulsado demônio, Jesus não tinha multiplicado pães, Jesus não tinha feito nada antes do batismo da qual o Espírito desceu sobre ele. Então, quando nós lemos o nosso texto, no poder do Espírito, vamos completar a missão, esse texto do batismo de Jesus está nos ensinando claramente que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e equipou Jesus, fortaleceu Jesus. E aqui, quando eu digo que o Espírito Santo equipou Jesus, no sentido que Jesus como homem, Jesus como alguém de carne e osso, porque nós sabemos que Jesus era Deus. E o Espírito Santo vem sobre ele como pomba, e agora ele ouve uma voz que diz: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. O Espírito Santo vem sobre Jesus e equipa Jesus para que ele pudesse completar toda a missão que o Pai tinha dado a ele. E o texto de Lucas também, a mesma coisa. Jesus vai tomar o texto de Isaías e vai entender que aquilo que Isaías tinha profetizado há pelo menos uns 500 anos antes, o texto vai ser muito claro quando Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar aos pobres, aos necessitados. O Espírito do Senhor me ungiu. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que é o Espírito Santo que equipa o homem, que dá poder ao homem, que dá poder à mulher. É o Espírito Santo que se move para que nós sejamos cheios de Deus e pudéssemos, ou melhor dizendo, que nós possamos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. E meus irmãos, nós precisamos entender isso. E talvez nessa noite você possa perguntar: pastor, o que é o Espírito Santo? Porque eu ainda tenho dúvida de que é o Espírito. Nós sabemos que o Deus a qual nós servimos, o Deus Criador de todas as coisas, se revela em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é 3 deuses, é um Deus que se revela na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, Criador de todas as coisas.
Gênesis capítulo 1. Quem cria todas as coisas? O Pai. Se nós lermos Gênesis capítulo 1, você vai ver também que o Espírito do Senhor estava o quê? Pairando sobre a face das águas. E o Filho? O Filho é quem? O Filho é o Redentor. O Filho é aquele que se deu a si mesmo em resgate por nós. Ou seja, Jesus foi aquele que se entregou para que nós pudéssemos sermos resgatados do lamaçal do pecado. Então o Filho é o Redentor, é aquele que nos tira, que nos livra do lamaçal do pecado. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que fortalece o homem, é aquele que convence do juízo, do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo é aquele que regenera. O Espírito Santo é aquele que nos santifica dia após dia. O Espírito Santo é aquele que nos dá os dons do Espírito. É aquele que vai nos dar aquele conhecimento. É o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar daquilo que nós muitas vezes aprendemos em determinado momento e esquecemos, mas o Espírito Santo nos faz lembrar. É o Espírito Santo que guia a nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade, benignidade. É o Espírito Santo que nos regenera, que nos faz sermos pessoas melhores todos os dias. É o Espírito Santo que nos ilumina para que nós possamos entender a palavra. É o Espírito Santo que nos ilumina, porque muitas vezes a gente pode ler um texto que parece obscuro, mas o Espírito Santo é aquilo que joga luz no texto para que nós possamos entender. Então, a figura do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É equipar o homem com os dons para que nós possamos fazer aquilo que Deus espera de nós. E nós precisamos entender que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, que tem muita gente que acha que o Espírito Santo é uma energia. O Espírito Santo não é aquele filme Ghost, não sei quantos irmãos já viram que passava na sessão da tarde, aquele filme Ghost, é isso aí, Ghost, passava na sessão da tarde, que ficava o espírito lá da mulher rondando, e aquilo ali não é o Espírito Santo, aquilo ali é espiritismo, não tem nada a ver com aquilo que nós cremos. Aquilo ali não é o Espírito Santo, porque tem muita gente confundindo. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. Então o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que Jesus vai nos dizer que ele convence, só quem convence o outro é quem? Outra pessoa. O Espírito Santo, Paulo vai dizer que não entristeçais o Espírito Santo. Você só pode entristecer o quê? Outra pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. E Deus mora em nós, Deus está em nós através do Espírito Santo. Por isso que Paulo lá em Corinto vai ensinar o quê? Que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. E nós não devemos fazer aquilo que entristece o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito na sua vida. E quando ele diz não apagueis aqui, o sentido do grego quer dizer: não afaste de você o Espírito, não abafe o Espírito Santo na sua vida. Então nós aprendemos que o Espírito Santo, dentro da Trindade, é aquela pessoa que equipa o crente, que dá poder ao crente, ousadia ao crente, para poder fazer aquilo que nós, com a força do nosso próprio braço, não conseguimos. E Jesus aqui na tentação, Jesus no seu batismo, ele recebe o Espírito Santo para que ele pudesse fazer aquilo que ele precisava fazer. E o interessante, se os irmãos tiverem aberto aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, esse texto do batismo que nós lemos, logo
na sequência, começa o capítulo 4. Lê aí qual é o título do capítulo 4 na sua Bíblia. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Ao quê? A tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Ou seja, no capítulo 3, Jesus, ele é batizado e recebe ali, ele recebe o poder do Espírito Santo. Agora no capítulo 4 ele é tentado. E quando nós vamos ver aí, ler aí, capítulo 4, versículo 1, olha o que diz o texto aí. A seguir, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Jesus não foi para o deserto porque ele estava lá andando e vou parar aqui no deserto e vou ficar por aqui. Jesus não foi para o deserto porque ele simplesmente tinha vontade, mas foi o Espírito que levou ele ao deserto para ser tentado por Satanás. Ou seja, enquanto nos dias de hoje tem muitos crentes que acham que recebe o Espírito Santo e fica poderoso, achando que pode passar até no meio de um tiroteio, que ele não vai ser atingido, Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo, ele vai para o deserto para ser tentado. E Jesus passa 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. E Jesus só conseguiu vencer as suas tentações porque ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus só conseguiu passar pelo que passou porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Você vai ver também que logo após a tentação de Jesus, Jesus começa o seu ministério e ele começa a curar muitas pessoas. Jesus também expulsa demônios. Então, se nós queremos vencer o poder do mal, nós vencemos o poder do mal quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Paulo vai nos ensinar: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo vai fazer um paralelo com o vinho, porque o vinho é aquele que tira, quando uma pessoa se embriaga, o vinho tira a sobriedade da pessoa. Mas agora Paulo está dizendo: olha, não deixe que a sua sobriedade se perca por conta do vinho. Se a sua sobriedade tiver que se perder, se perca por causa do Espírito, porque é o Espírito que deve conduzir a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar poder para nós vencermos as nossas lutas diárias. É o Espírito Santo quem nos dá a coragem, a ousadia todos os dias de nós levantarmos da nossa cama e agradecermos ao Senhor por mais um dia. E é o Espírito Santo do Senhor que nos move quando nós vamos na direção daqueles que estão vivendo em trevas. Meus irmãos, nós semana que vem, próximo domingo, estaremos realizando um evangelismo. E eu conclamo a você que esteja aqui para esse evangelismo, porque quando nós evangelizamos, nós estamos demonstrando um amor ao próximo. Não existe maneira de amar ao próximo maior do que pregar Jesus na vida dele. Talvez pergunte assim: mas por que, pastor? Porque, meus irmãos, quando nós damos a oportunidade de uma pessoa conhecer a Jesus, nós estamos dando não somente uma oportunidade da pessoa melhorar de vida, mas nós estamos dando a oportunidade da eternidade para essa pessoa. E não existe amor maior do que nós oferecermos a eternidade a alguém. Não existe amor maior do que nós entendermos que uma pessoa vivendo nas trevas precisa ser iluminada pela luz de Jesus. E se nós queremos viver isso, nesse evangelismo, queremos pregar Jesus para a piedade, nós precisamos ser cheios do Espírito, nós precisamos viver no poder do Espírito. E precisamos todos os dias pedir ao Senhor: Senhor, me encha do Teu Espírito Santo. Essa é uma oração que nós precisamos fazer também diante do Senhor. Diante de muitas coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos: Senhor, me encha do Teu Espírito. Porque é o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que vai nos orientando. Jesus vai nos dizer, lá em João, capítulo 16, João capítulo 16, Jesus vai nos dizer que quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. No capítulo 14, Jesus vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. 14:26, o Evangelho de João: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Jesus está dizendo que ele iria para o Pai, ele não estaria mais presente fisicamente entre nós, mas através do Espírito Santo, ele se faria presente. É muito interessante isso, que Jesus vai dizer que através do Espírito ele se faria presente entre nós. Por quê? A palavra Espírito na Bíblia, tanto em hebraico, tanto em grego, dá a ideia de vento. A palavra ruá, em hebraico, quer dizer vento. A palavra Espírito, em grego, quer dizer pneuma. Pneuma, que se origina a palavra pneu. O que tem dentro do pneu? Ar, vento. É ar que tem ali dentro. Isso dá a ideia de espírito na Bíblia. É um vento. Da onde que vem o vento? Ninguém sabe. Para onde sopra? Ninguém sabe. Assim é o Espírito de Deus. Assim é o Espírito passa com poder. Você já viu, aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos isso. Mas já viu um furacão passando na televisão, como as casas, lá nos Estados Unidos, casas chegam a voar, arranca telhado. Aqui no Brasil, ventania derruba árvore, chega até a virar carro. É o poder do vento. O vento você consegue apalpar? Não consegue. Mas o vento tem poder para derrubar casa, derrubar árvores. Tem poder. Assim é o Espírito. O Espírito Santo de Deus age como um vento e está entre nós. Sentimos, mas nós não vemos. E nós precisamos nos equipar com esse Espírito. Precisamos nos fortalecermos no Espírito Santo. Paulo vai dizer que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Aí a pergunta que eu faço aos irmãos: quem ganha essa luta? A carne ou o Espírito? Quem ganha? Quem ganha a luta? Na carne e do Espírito, quem ganha? De quê? De quem você alimenta mais. Nessa luta entre a carne e o Espírito, ganha quem você alimenta mais. A quem você mais tem alimentado, o Espírito ou a carne? E o interessante é que Paulo, quando vai dizer sobre isso, o Espírito ou a carne, ele não está falando aqui sobre o Espírito Santo, não. Ele está falando sobre o nosso Espírito. Porque quando nós alimentamos o nosso Espírito, o Espírito Santo, ele vem sobre nós, ou melhor dizendo, ele está em nós, e nós alimentamos o nosso Espírito, a ponto do Espírito Santo agir em nós. Porque Paulo vai dizer lá em Efésios 1, versículo 17, ou versículo 1, 13, Paulo vai dizer que no momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem sobre nós. Então o Espírito está sobre todos nós. Não tem crente que possa dizer assim: eu não tenho o Espírito Santo na minha vida. Tem. Se você disser que não tem, é porque você ainda não aceitou a Jesus, ou você não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos nós temos o Espírito Santo sobre nós. O problema é que muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo apagado na nossa vida. E uma das coisas que Jesus vai nos ensinar no ministério dele é que ele poderia estar fazendo muitas coisas. Jesus estava numa aldeia pregando, curando, expulsando demônios, mas em determinado momento ele saía e ia para um lugar reservado orar. Ele parava tudo: olha, calma aí, deixa eu parar tudo aqui e vou lá orar. Por que Jesus tinha essa necessidade de orar? Porque ele precisava alimentar o seu espírito. Porque ele precisava estar em contato com o Pai. Porque ele precisava tirar esse momento para poder orar. Se Jesus
o Verbo vivo encarnado, Deus sobre a terra, precisou alimentar o seu Espírito, quanto mais nós. Meus irmãos, nós só vamos poder viver no Espírito, nós só vamos poder completar a missão quando nós entendermos que nós não podemos andar com o Espírito Santo vazio na nossa vida. Eu e você, todos nós temos o Espírito Santo e precisamos nos encher do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, nós nos tornamos uma pessoa melhor. Por isso que o fruto do Espírito é amor. Você ama mais a sua esposa, você ama mais o seu marido, você ama mais a sua filha, você ama mais os seus netos, você ama mais o seu vizinho, você ama mais o seu trabalho. Quando nós nos enchemos do Espírito, nós nos tornamos pessoas mais alegres. Nós paramos de ser aquela pessoa chata que reclama de tudo. Se está chovendo demais, está muito ruim. Se está calor demais, está ruim. Se você trabalha, está ruim. Se está desempregado, está ruim. Você deixa de ser essa pessoa chata, porque o Espírito Santo nos alegra. Você consegue se alegrar com pequenas coisas. Com um aperto de mão, com um abraço, você consegue se alegrar quando você vive sob o Espírito Santo. É com o Espírito Santo que nós nos tornamos fiéis. A fidelidade é um dos frutos do Espírito. Nós nos tornamos fiéis na nossa vida devocional, nós nos tornamos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nós nos tornamos fiéis para poder pregar o Evangelho. Uma pessoa cheia do Espírito, você não precisa ficar dizendo para ela toda hora o que ela precisa fazer, porque o Espírito Santo já incomoda para que ela faça. Uma pessoa cheia do Espírito, eu não preciso ficar aqui na frente toda hora dizendo, irmão, você precisa ler a Bíblia. Não, porque o Espírito Santo incomoda. Uma pessoa cheia do Espírito, você não precisa ficar falando, pregando aqui sobre dízimo e oferta, porque ela entende que ela deve contribuir com a obra do reino. Ela entende que ela precisa contribuir com missões, e a contribuição também se torna financeira. Uma pessoa cheia do Espírito, você não precisa ficar dizendo para ela toda hora que ela precisa orar, porque o próprio Espírito impele a pessoa a se colocar diante de Deus em oração. Uma pessoa cheia do Espírito, você não precisa ficar dizendo para ela que ela precisa cultuar ao Senhor, porque ela mesma, ou o Espírito Santo incomoda para que ela esteja em comunhão com a igreja. O problema de muitos crentes é que andam com um tanque vazio, e pessoas com um tanque vazio, ela não consegue evangelizar. Uma pessoa com um tanque vazio, você pode botar aqui 10 vídeos falando sobre os missionários que estão nos campos mais remotos do mundo, das necessidades que as pessoas têm de ouvir o Evangelho. Você pode colocar aqui o vídeo, ela vai assistir, ela vai até ficar impactada no primeiro momento, mas quando ela sair daqui, ela esquece tudo o que foi dito e continua vivendo a sua vida normal. Mas uma pessoa cheia do Espírito, ela entende que nós precisamos pregar o Evangelho aqui em piedade, mas ela também entende que as pessoas que estão lá em Cuba, as pessoas que estão lá em Angola, as pessoas que estão lá na Rússia, as pessoas que estão na China, no Japão, que estão lá do outro lado do mundo, também precisam ouvir de Jesus. É no poder do Espírito Santo que nós temos a compreensão do que de fato é o Evangelho. É quando nós estamos cheios do Espírito Santo que nós conseguimos compreender de fato quem nós somos diante de Deus. Meus irmãos, quando nós lemos Lucas capítulo 4, como nós lemos, Jesus, ele abre o livro de Isaías e ele vai ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Essa palavra aqui, ungiu, unção, no Antigo Testamento, e Jesus usa essa palavra aqui no texto de Isaías. A palavra unção quer dizer autoridade, aquele que tem autoridade para fazer algo. Por isso que quando Davi foi ungido rei, foi proclamado rei, o que Samuel fez? Foi lá e ungiu ele, ou seja, deu a autoridade do Espírito para ele. O Espírito veio sobre ele.
Então a palavra unção quer dizer autoridade. Jesus está dizendo assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me deu autoridade, me deu poder para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falou, para que nós possamos evangelizar os pobres, aqueles que estão oprimidos, para os que estão cativos. O interessante é que Jesus vai falar que o Espírito do Senhor está sobre ele. Aí quando nós lemos Atos capítulo 2, o que Atos capítulo 2 nos ensina? Atos capítulo 2 foi o quê? O derramamento, o quê? Do Espírito Santo sobre a igreja. Atos capítulo 2 é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, cumprindo aquilo que o profeta Joel tinha profetizado muito tempo antes, dizendo que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. O Espírito, o mesmo Espírito que foi derramado sobre Jesus, que estava sobre Jesus, é o Espírito que está sobre nós hoje, nessa noite aqui. O mesmo Espírito que deu poder e autoridade a Jesus no seu ministério é o Espírito Santo que está sobre nós, que nos dá poder e autoridade para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos viver na presença do Senhor, para que nós possamos sermos uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, ou seja, para que nós sejamos discípulos de Jesus. Por isso Jesus vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar os pobres, para evangelizar os cativos, para evangelizar os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí eu pergunto aos irmãos, o que é o ano aceitável do Senhor? O que é o ano aceitável do Senhor? Nós, quando completamos, a igreja completa 50 anos, o que nós comemoramos? O ano de quê? No casamento, a boda de ouro, mas em termos de igreja, o quê? O ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu, lá no Antigo Testamento, é de 7 em 7 anos, de 7 em 7 anos, o povo deveria parar um ano para descansar. O povo deveria parar um ano para descansar. E quando completasse 49 anos, eles parariam um ano, e o 50º ano seria um ano aceitável, que seria um ano da qual aqueles que eram escravos seriam libertos. Aqueles que tinham perdido as suas terras deveria receber de volta. Aqueles que eram devedores deveria ter toda a sua dívida perdoada. Então o ano aceitável do Senhor é um ano de libertação, é um ano de ter a sua dívida perdoada. O ano aceitável do Senhor é qual daquele que é oprimido, agora ele vive sem opressão. Então Jesus está dizendo que no poder do Espírito, ele proclamaria um ano aceitável, o ano da liberdade. No poder do Espírito nós viveríamos sem opressão. No poder do Espírito nós não somos tocados por Satanás. Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Satanás não tem poder de colocar uma enfermidade. Satanás não tem poder de tocar na sua vida financeira. Satanás não tem poder de tocar na sua família, porque nós vivemos sob o poder do Espírito. E nós só conseguiremos viver ou completar essa missão que Deus nos deu a partir do momento que nós entendermos que o Espírito Santo do Senhor está sobre nós. E nós precisamos nos enchermos do Espírito Santo. Precisamos nos enchermos desse Espírito, que é o Espírito de Deus. Deus vive em nós, Deus mora em nós através do Espírito Santo. Jesus está em nosso meio através do Espírito Santo.
Jesus não está aqui fisicamente. Você não está vendo Jesus aqui. Se alguém disser que está vendo Jesus, eu vou dizer logo para você, você é um mentiroso. Ninguém vê Jesus, porque Jesus já está lá na glória com o Pai. O único que viu Jesus depois da sua ascensão foi Paulo. Depois disso, ninguém mais viu Jesus. Porque Jesus vai nos dizer claramente, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Paráclito, o Consolador, o Espírito. E é o Espírito Santo que está entre nós e em nós. É interessante que nós, quando falamos sobre o Espírito Santo, muitas pessoas tendem a dizer assim, pastor, mas no Espírito Santo nós precisamos ver algo sobrenatural. No poder do Espírito Santo nós vamos ver uma vida espiritual. Não, irmãos, Jesus nunca nos chamou para vivermos algo sobrenatural. Lugar nenhum da Bíblia existe isso. Jesus não nos chamou para vivermos algo sobrenatural. Jesus nos chamou para vermos o natural, porque o natural que é a criação de Deus. Deus criou a natureza e todas as coisas. E Jesus nos chamou para vivermos o natural. Jesus nos chamou para amarmos uns aos outros. Jesus nos chamou para servirmos ao nosso próximo. Jesus nos chamou para perdoarmos uns aos outros. Quando bater uma face, ofereça outra. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Jesus nos chamou para que quando pedisse para que nós caminhássemos uma milha, caminharemos duas. Jesus nos chamou para fazermos a diferença. Se nós queremos completar a missão, se nós queremos viver e fazer missões, nós precisamos sermos a diferença que o Espírito Santo do Senhor nos impele a fazermos. Tudo que nós fazemos, a orientação da nossa vida, deve ser através do Espírito Santo. E eu quero terminar nessa noite perguntando aos irmãos: irmãos, nós somos cheios ou vazios do Espírito Santo? Não existe meio espírito. No reino de Deus não existe meio. Ou é sim ou é não, como Jesus nos ensina. Nós estamos cheios do Espírito Santo ou nós estamos vivendo vazio? Aí você para e pensa assim, pastor, como que eu sei se eu estou vazio ou se eu estou cheio do Espírito? Você tem amado? Você entende a mensagem que o missionário falou aqui, de missões? Você tem se tornado aquela pessoa que está reclamando de tudo, ou você tem se tornado aquela pessoa que tem se alegrado na presença do Senhor? Pastor, como que eu sei se eu sou cheio do Espírito Santo? Você tem buscado ao Senhor diariamente na sua vida? Pastor, como que eu sei se eu sou cheio do Espírito Santo? Você tem se santificado todos os dias? Buscado santificação? Pastor, como que eu sei se eu sou cheio do Espírito Santo? Você tem se sentido incomodado quando você faz algo de errado? Você tem se sentido incomodado? Ou quando você mente e você acha que isso é normal? Ou quando você faz algo que você sabe que é errado e você não sente culpa nenhuma? Você vive como se nada tivesse acontecendo. Pastor, como que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Nós sabemos que somos cheios do Espírito Santo quando nós pensamos, vivemos guiados pelo Espírito. A nossa vida tem sido guiada pelo Espírito ou a nossa vida tem sido guiada pelas nossas próprias vontades? A sua vontade tem se tornado maior do que a vontade de Deus ou a vontade de Deus é maior na sua vida? Porque tem muita gente vivendo a sua própria vontade. Eu faço o que eu quero. Deus é segundo plano.
Viver uma vida cheia do Espírito Santo é nós desenvolvermos o fruto do Espírito. É amor, é paz, é alegria, é mansidão, é domínio próprio, é fidelidade. Como que está a sua vida em relação ao Espírito Santo? Você tem andado cheio ou você tem andado vazio? Como nós temos vivido? Como nós temos vivido? Eu não quero que você responda essa pergunta para ninguém, mas responda para você mesmo. E eu quero orar nessa noite para que o Espírito Santo nos enche. Quando Paulo vai dizer que não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito, Paulo não está dizendo que o Espírito Santo nos enche e nós vamos viver uma vida cheia do Espírito todos os dias. Não. A palavra que enchei-vos do Espírito, ela no grego dá a ideia daquela pessoa que todo dia vai lá e enche um copo. Todo dia vai lá e enche um copo. Então, na nossa vida, se nós queremos ser cheios do Espírito, é uma busca diária. Todos os dias nós vamos buscando ser cheios do Espírito, sermos cheios de Deus em nossa vida. E eu quero orar nessa noite para que nós, todos nós, a partir de mim, nós venhamos ser não somente cheios, mas transbordantes do Espírito. Irmãos, busque ao Senhor durante a semana para que na próxima semana, quando nós estivermos aqui no nosso evangelismo, nós possamos sair nas ruas, para pregar, cheios não de nós mesmos, mas cheios do poder de Deus. Porque, eu sou sincero para os irmãos, muitas vezes eu já ouvi frases assim: não vamos não, porque nós não estamos preparados. Não podemos ir na casa não. Uma vez eu me lembro que, isso há muito tempo atrás, eu estava num pequeno grupo e eu disse assim, lá em Caxias, eu disse assim: olha, nós precisamos ir lá fazer um culto, fulano pediu um culto na casa dele, e essa pessoa que tinha pedido um culto, a família toda era do candomblé, e algumas pessoas falaram assim: olha, não vamos lá não, para ir lá tem que estar preparado. Eu falei assim: gente, mas o que nós estamos fazendo na igreja? Se a gente não está preparado para fazer um culto na casa de uma pessoa, eu vou parar de ir na igreja, vou parar de cultuar o Senhor. A gente tem que estar preparado a todo tempo. Por isso que Paulo vai dizer: pregue a tempo e fora de tempo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo a todo tempo, porque a todo tempo alguém pode estar precisando de uma palavra, e o Espírito Santo, como nós lemos, é quem nos lembra, quem nos traz a memória e coloca palavras na nossa boca. E muitas vezes nós não temos o que falar porque nós estamos vazios do Espírito, e precisamos estar preparados, cheios do Espírito Santo. Então busque ao Senhor durante a semana, para que na próxima semana nós venhamos a fazer o nosso evangelismo, não com as minhas palavras, não com as suas palavras, mas com aquilo que o Espírito Santo colocar em nossa boca. E uma oração que nós precisamos também fazer é para que o Espírito nos guie as pessoas que Ele quer tocar, porque não somos nós que vamos até as pessoas, mas é o Espírito Santo que nos leva. E que nós venhamos a estar preparados para completarmos a missão, através e no poder do Espírito. Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Eu pedi ao pastor Emerson que ore ao Senhor, que nós venhamos a viver no Espírito, no poder do Espírito. Temos o desafio aí no próximo domingo, 8 horas da manhã aqui na igreja, irmãos. 8 horas da manhã. Nós saímos de uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Jesus, quando saiu, você estava falando, pastor, Jesus ali recebeu o Espírito, passou 40 dias no deserto, ali sendo tentado. Quando ele, depois de 40 dias, depois de ter jejuado 40 dias, né?
ele foi tentado. E nós não sabemos o que nos espera por aí, irmãos, mas continue firme. Permita-se ser um instrumento de Deus, no poder do Espírito, como foi pregado nesta noite. Vamos completar a missão aqui em piedade, em nome de Jesus. Deus vai usar a nossa vida aqui nesse lugar. Deus nos plantou aqui e vai usar a nossa vida aqui. No próximo domingo, irmãos, 8 horas da manhã estaremos aqui. O nosso compromisso para proclamar com poder o Evangelho de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e bendigo pela manifestação do teu poder nesta noite, Senhor, nos revelando, ó Deus, a tua verdade, como o Espírito Santo age, assim como agiu na vida de Jesus. Ó Pai, ali naquele momento, ele cumprindo a ordenança, Senhor, o Espírito veio sobre ele, e ele ali ungido, capacitado para cumprir a missão, ele levou libertação, salvação, cura, por onde ele passava, transformando a realidade, Senhor, dos lugares por onde ele passava. Sabemos que, diante da revelação que nós temos hoje, a tua palavra viva e eficaz, nem todos quiseram ser libertos, muitos endureceram o coração no caminho, mas aqueles que clamaram por ele, receberam, ó Pai, o poder do alto, foram curados e se tornaram seguidores de Jesus. E esse Espírito, ó Deus, ó Pai, está sobre nós, está em nós, é a tua presença em nós, esta presença que nos capacita a completar a missão, é o teu poder operando em nós, que nos move, e nós te agradecemos por isso, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho, através de uma vida que foi movida pelo poder do Espírito, e nos anunciou essa boa nova de alegria, grande alegria, que é a salvação por meio de Jesus. E o teu Espírito nos convenceu de pecadores, de necessitados de salvação, e ali, Senhor, nós confessamos, ó Pai, como pecadores e Jesus como nosso Salvador. E nesse momento o Espírito passou a habitar em nós. E aí, ó Deus, começou a nos mover também na direção aos teus propósitos, nos trouxe crescimento. Erramos muito na caminhada, mas desejamos a cada dia acertar, e diante dos erros, ó Deus, nós então nos voltamos para Ti, arrependidos, confessamos os nossos pecados, e somos perdoados, recebemos o perdão do Senhor, para continuarmos na proclamação e no cumprimento da missão. Ó Deus, é o teu poder que opera em nós, é o teu poder que nos mantém de pé, é o teu poder que nos, ó Deus, nos motiva. Ó Deus, podíamos estar em casa hoje, diante da chuva que caiu, o tempo que esfriou, ó Deus, mas o teu Espírito que habita em nós, nos trouxe até este lugar, e assim também nos levará aquelas vidas que carecem do teu amor, para lhe proclamar a tua salvação, e despertar fé nessas pessoas, a fé genuína, a fé verdadeira, que é a fé em Jesus, a fé salvadora. Ó Senhor, em nome de Jesus, que durante a semana, Senhor, nós aproveitemos as oportunidades para proclamar do teu amor. Ó Deus, que assim como foi pregado, que nós venhamos buscar nos encher do Espírito,
nos encher do Espírito Santo, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, que nós venhamos pensar nas coisas do alto, que nós venhamos buscar as coisas do alto, que onde nós estivermos, ao sermos afrontados, possamos confiar no Senhor e entregar nossa luta ao Senhor. Existem lutas que nós não devemos lutar, precisamos entregar ao Senhor e apenas confiar. E talvez nesta noite, Pai, aqui haja pessoas, irmãos, que estão passando por lutas, ó Deus, ó Pai, seja nos seus lares, seja nos seus trabalhos, seja nas escolas, seja na faculdade, ó Pai, talvez estejam passando por lutas terríveis, cruéis, mas que possamos sim, ó Deus, em nome de Jesus, apenas nos posicionar como os servos leais ao Senhor e confiar esta luta a Ti, entregar a Ti, ó Deus, na certeza que o Senhor cuidará de tudo, que nós não venhamos agir na impulsividade da carne, mas sim, ó Deus, movido pelo Teu Espírito, no poder do Espírito Santo. Ó Deus, peço ao Senhor que abençoe as obras de nossas mãos, que o Senhor faça prosperar tudo aquilo que fizermos, que o Senhor repreenda toda seta inflamada contra nós, contra a Tua igreja, que caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito que oprime o Teu povo, que seja repreendido no nome de Jesus. Ó Deus, liberta-nos desta opressão que traz desânimo, ó Pai, que tenta nos deixar para baixo. Ó Pai, liberta o Teu povo em nome de Jesus, e que o Teu povo seja usado para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, agradecidos pela palavra que recebemos, e possamos viver conforme o tema de missões, no poder do Espírito Santo. Vamos completar a missão, porque a missão ainda está incompleta, até Jesus voltar, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, igreja. Estamos chegando ao final do culto dessa noite, e eu tenho alguns anúncios para dar. O primeiro é que temos cantina dirigido pelos homens, pastel, vocês já estão sentindo cheiro, R$8, gente, o lanche. Então, assim, não deixe de passar na cantina para ajudar o nosso ministério aqui, dos homens da igreja. Segundo anúncio, próxima quarta-feira, gente, eu cometi um erro, que ao invés de eu falar que o missionário, eu falei que o missionário Lucas Mota que vai estar com a gente na quarta, mas não é, é o missionário Paulo Pagaciov, que é o coordenador dos missionários na Europa. Então ele coordena todos os missionários que atuam na Europa, ele atua na Europa também, e ele coordena, né, ele dá essa direção aos missionários, ele que vai estar com a gente na quarta-feira. O missionário Lucas Mota vai estar com a gente no culto de encerramento no dia 21 de abril, tá? Pela manhã. Então nessa próxima quarta, é o missionário Paulo Pagaciov que estará conosco aqui. Então venha, vai ser uma benção. Então próxima quarta, às 19h30, a gente vai ter a presença do nosso missionário aqui, Paulo Pagaciov, e teremos cantina. Então venha jantar conosco, né? Que já a verba arrecadada já é para somar no nosso alvo de missões. Próximo domingo, pela manhã, às 8 da manhã, o pastor já convocou a igreja a estar aqui para o nosso evangelismo. Faremos um café da manhã solidário. Então a gente vai fazer um café da manhã ali na esquina, compartilhando esse pão da vida, né, simbólico, falando do amor de Jesus. Faremos aqui uma passeata, é isso? Com a faixa, declarando que o último suspiro de Jesus foi por nós. Vamos distribuir lembranças para as pessoas. Vai ser uma benção, irmãos. Então, a gente convoca toda a igreja a estar com a gente aqui, 8 horas da manhã. Venha com a blusa da igreja, ou venha com a blusa, para quem não tem, com da juventude, ou vem com a blusa com dizer missionário. Se não tem blusa,
Ah, Anília, eu não tenho nada. Vem com uma blusa lisa aí para não destoar tanto do pessoal. Ou me pede que eu trago também, se for do meu... Ó, visto M, então assim, trago também que eu tenho um monte lá. E assim a gente compartilha para toda a igreja estar devidamente fardada para a gente fazer esse momento de evangelismo. E depois, né, do evangelismo, a gente vai fazer só um momento de encerramento e os irmãos vão estar liberados. Não vai ter um pós-evangelismo, culto, não. Vai ser o trabalho de evangelismo no domingo e depois os irmãos vão celebrar a Páscoa, o domingo de Páscoa, com as suas famílias. E à noite, às 18 horas, teremos a cantata de Páscoa do coro da igreja. Vai ser uma bênção, irmãos. Vai ser incrível. Os irmãos eles estão ensaiando assim com afinco para no domingo estarem aqui celebrando o Senhor Jesus, a ressurreição de Cristo. Então venha e não perca essa oportunidade de trazer a sua família, trazer os seus amigos, aqueles que ainda não creem nesse Jesus ressurreto, nesse Jesus a quem a gente serve. Então use essa oportunidade, vamos lá, vai ter um musical, traz, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção e essa vida vai ser impactada por todo o trabalho que vai ser realizado aqui no próximo domingo à noite. Então, não deixe de vir, esteja conosco aqui. Então, quarta-feira, presença do missionário aqui, Paulo Pagaciov, conosco. No domingo, pela manhã, às 8, presença da igreja aqui, para o evangelismo. E às 18 horas, cantata de Páscoa do coro da igreja. E no dia 6, no outro sábado, vai ser o congresso da MCM. As irmãs estão pedindo para eu anunciar. Vai ser o congresso da MCM que começa às 9 horas da manhã. Então, você precisa estar inscrito. Ah, Anília, eu não me inscrevi, quero só ir. Vou ser barrada? Claro que não, né, irmãos? Mas, assim, é bom para o pessoal. Vai estar o vigia ali no portão. Não, você não pode entrar, você vai embora. Não. Mas, assim, é legal que você faça a sua inscrição, compartilhe, né? Porque o pessoal está com controle aí de almoço. Valor R$40 se você vier sozinho, mas se você trouxer mais 2 amigas, você paga R$30, sai R$30 para cada pessoa. Então, é uma oportunidade também para você trazer mais gente, né, para participar desse momento. Então, se você está na dúvida, não sabe como se inscrever, Daniele, Sandra, eu, acho que qualquer jovem aqui, qualquer pessoal aí pode te ajudar também, te dar essa orientação. A gente faz sua inscrição, pagamento, Pix, né, para a Irmã Nadia, tá lá o QR Code no grupo da igreja, mas assim, tem a chave Pix ali que é onde deve ser feito o pagamento. Anília, não sei fazer Pix, pode ser no dinheiro? Pode, né, Jama? A entrega para a Joelma, o comprovante também para a Joelma. Qualquer dúvida aí, fale com as irmãs. Beleza? Então, a partir de 9 horas no dia 6 e no dia 7, à noite, a gente vai ter o musical da juventude, musical de Páscoa. A gente vai ter um momento, vai ter peça, vai ter música da juventude da igreja, da JDC. A gente vai estar celebrando também a ressurreição de Cristo no dia 7 à noite. E de manhã a gente vai ter o culto aí alusivo a missões. Beleza? Isso aí. Então, 8 da manhã no próximo domingo aqui. Quem vem? Isso aí, gente. Todo mundo. Se Jesus não voltar, estaremos aqui, né? Porque a gente tem que proclamar até que ele venha, não é isso? Falar do reino. E é isso, irmãos. Mais algum anúncio? É porque tem muita coisa, né? Depois que entrar em abril, vai uma pancada de anúncio também. Mas aí a gente está tentando. Então, beleza. Vamos só recapitular o que tem agora quando terminar o culto. Muito bem. Quarta-feira. 7h30. Muito bem. No domingo, evangelismo. Que horas? Muito bem. À noite, o que é que a gente vai ter? Muito bem. No dia 6, no outro sábado? E no dia 7, à noite, domingo? Cantata, isso aí, musical dos jovens. Muito bem. Então, os irmãos, ó, memória de elefante, gente. Parabéns, que Deus abençoe. Eu mesmo não tenho essa memória. Então, vamos orar, encerrando o culto dessa noite? Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e vimos a Tua presença em nosso meio, ó Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem ministrado, Deus, nos nossos corações a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito a cada dia, que venhamos buscar estar na Tua presença. E entregamos, ó Pai, essa semana que se inicia, Deus, em Tuas mãos. Que seja uma semana abençoada pelo Senhor. Te peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, guardados por Ti.
E, Senhor, mais uma vez te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Com oração silenciosa, estamos encerrados.